É uma honra sempre e, ao mesmo tempo, é uma grande responsabilidade toda vez que a gente prega a palavra de Deus. Falamos em nome do Senhor. Muito bem. Quero convidar a todos para abrirem suas Bíblias em Lucas 9, 56, 62. Jesus põe à prova os que queriam segui-lo e seguiram para outra aldeia. É parte do verso 56, tá bom? Finalzinho. E seguiram para outra aldeia. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei, para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos sepultar os seus mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Oremos. Pai querido, mais uma vez pedimos a tua iluminação, que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra, que teu Santo Espírito aplique, ó Pai, cada parte desse texto em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos e irmãs, esse texto tão conhecido, eu diria um texto muito conhecido, um texto obedecido e um texto também negligenciado, não é? Porque é um grande desafio que nós vemos nesse texto, tá? Esse texto nos coloca três coisas a princípio. Primeiro, um compromisso com Jesus. Segundo, a prioridade é Jesus. E terceiro, a perseverança. Três atitudes que todo discípulo de Jesus precisa ter. Note nesse texto, primeiro, alguém disse para Jesus: seguir-te-ei para onde quer que fores. Esse alguém foi espontâneo, foi alguém que tomou a decisão por ele mesmo. Jesus não chamou primeiro, mas ele decidiu: seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus respondeu que não tinha conforto, não tinha o básico para dar para ele. O segundo foi Jesus quem chamou: segue-me. Ele, porém, respondeu, ele colocou uma condição para Jesus. O primeiro não colocou condição nenhuma. Jesus é que dificultou o chamado dele. E o segundo colocou a condição: primeiro, Senhor, eu quero sepultar meu Pai, né? E Jesus insistiu, Jesus não aceitou essa justificativa dele. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Aí o outro lhe disse, esse outro também é um voluntário: seguir-te-ei, Senhor, mas logo ele colocou uma condição: eu quero primeiro despedir dos da minha casa. Mas Jesus replicou, também não aceitou essa condição: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então essa palavra é de Jesus, e normalmente a gente tem dificuldades em aceitar exigências, principalmente no nosso tempo, nas gerações que nós vivemos, nós temos muita dificuldade com isto. Não são os pastores que colocam essas exigências, não são os pregadores, mas é o próprio Cristo que nos chama não só para recebê-lo como único Senhor e Salvador, que é muito bom para nós, gostamos muito porque vamos para o céu, mas ele nos fala algo um pouquinho mais profundo. Por isso, nesta noite, eu quero fazer primeiro uma introdução e dizer que entregar a vida para Jesus e ser discípulo são muito fáceis para muita gente, mas existe a provação. E esse texto, o título, nos fala exatamente que Jesus está querendo provar aqueles que queriam segui-lo. Ou seja, Jesus quer discípulos, e não apenas pessoas que creem, e apenas creem e não se tornam discípulos. Mateus 28, 19, Jesus disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. Ide e fazei discípulos no Brasil, em Porto Alegre, Guaíba, em qualquer lugar. Nós devemos ser discípulos de Jesus. E aqui Jesus coloca essas condições. Por isso, seguir a Jesus exige de nós o compromisso,
Segundo, a prioridade. E terceiro, a perseverança. E é a palavra que nos chama para isto, né? Nos 60 anos dessa igreja, da nossa querida igreja IPPA, Azenha, eu creio com certeza que houve lutas, momentos difíceis, momentos fáceis, momentos de ânimo e de desânimo, momento de esperança e de desesperança. Eu creio que houve um momento em que pessoas queriam desistir, parar com tudo, a outras apareceram e disseram, não, vamos continuar, vamos seguir em frente, vamos orar, vamos buscar, vamos ver o que Deus tem para nós. Isso faz parte da história da igreja, faz parte da história que foi escrita, e hoje teve o lançamento do livro da história da igreja, não é? Que privilégio para a nossa igreja isto, mas faz parte também da história de hoje, que está sendo escrita por cada um de nós, cada um de vocês. E ela ainda fará parte das gerações posteriores que continuarão escrevendo a história da nossa igreja. Mas a igreja está aqui está você, estamos nós, e nós podemos dizer que a igreja venceu nesses 60 anos, mais um pouco, porque antes de ser organizada, teve aquele período, né, de ponto de pregação, congregação, e a igreja, ela venceu. Aqui está a igreja, ou seja, Deus levantou pessoas que assumiram exatamente o que o texto nos fala. Assumiram um compromisso proposto pela palavra, por Jesus, priorizaram o reino de Deus na sua vida e perseveraram na fé. Por isso nós estamos aqui hoje. Ou seja, Deus abençoa um povo corajoso, um povo obediente, um povo fiel. Eu creio que algumas pessoas não acreditaram e se dispersaram. Outras mudaram por questões necessárias, que são compreensíveis, né? E outras pessoas preferiram as suas prioridades, seus compromissos, e perseveraram nos seus compromissos, nas suas prioridades. Esse texto nos fala de pessoas que fazem exatamente o contrário, né? Que assumem o compromisso, que priorizam o reino de Deus e que perseveram, e essas pessoas têm vitória. Lucas, ele seguiu uma ordem diferente de Mateus, no capítulo 8. Para Lucas, Jesus é colocado no outro ambiente. Jesus havia sido rejeitado pelos samaritanos, a caminho de Jerusalém, e em uma das aldeias, 3 fatos aconteceram, 3 fatos importantes que mostram as exigências de Jesus, que também são para a nossa vida. A primeira, Jesus exigiu compromisso. Os versículos 57, 58, indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Que interessante isto. Quando Cristo fala assim, parece que é exatamente o oposto daquilo que nós falamos para as pessoas, né? Nós convidamos Jesus e dissemos assim, sua vida vai melhorar, você vai ficar bem, nós vamos ajudar você, e as pessoas são atraídas por isto. E Jesus faz o contrário, fala para este homem, olha, eu quero te seguir, Senhor, para onde quer que fores, nos lembrando do apóstolo Pedro, que lá em Lucas 22, nos fala que Pedro também disse para Jesus, eu vou contigo para a morte, vou para onde o Senhor for, eu vou. E Jesus diz para ele, dá uma notícia triste para ele, né? Esta noite você me negará 3 vezes antes que o galo cante. E Pedro negou a Jesus, mas depois teve uma mudança maravilhosa, uma conversão, uma volta para Cristo, e este Pedro acabou realmente dando a vida por Jesus. Ao longo da história nós vemos isto. Mas é interessante que este voluntário, que Mateus chama ele de um escriba, que se aproxima de Jesus, faz essa decisão maravilhosa. O que ele não esperava era a resposta de Jesus, uma resposta inesperada. Não tenho morada, não tenho abrigo, eu não tenho como sustentar você, eu não tenho como te dar aconchego, descanso, porque eu não tenho para mim. Se eu não tenho onde reclinar a minha cabeça, se eu não tenho morada certa, se eu vou passar pelos montes, e às vezes dormir nos montes, como o Monte da Oliveira, em outros lugares, se eu vou ficar na casa de alguém, o que eu posso te dar? Não tenho.
nem onde reclinar a minha cabeça. Eis a questão. E Jesus fala de coisas básicas, fala de sustento, fala de manutenção, fala dos cuidados que os seus discípulos deveriam ter. Mas ele dá essa notícia a eles, mas dá a nós também, porque isso nos faz pensar sobre o nosso conforto, e nós falamos que tudo que nós temos foi Deus quem deu, é maravilhoso, nós gostamos disso, não é? E esse conforto às vezes até nos faz ficar muito mais nele do que na presença de Deus. Então o que fazer se Jesus diz isso para você, diz isso para mim, e disse isso àquele homem escriba que queria segui-lo e que disse que para onde ele fosse, ele o seguiria. Por isso, então, fazer o quê? Seguir ou não? Confiar ou não? Ou preferir outros apelos ou outros líderes que possam, ideias, culturas, seja o que for, que nos leva a sermos pessoas ricas, bem estabelecidas, realizadas, e mesmo agradecendo a Deus por tudo isto, não é? Muitas vezes o Senhor está incomodando a gente. Nós não sabemos se esse escriba seguiu Jesus, se esse voluntário, não sabemos. Mas Jesus quer compromisso e confiança para sermos proativos, úteis no serviço, humildes e corajosos. Isso para todos nós. Jesus quer ser o primeiro da nossa agenda. E é interessante que a agenda de Jesus era feita pelo seu Pai, porque Jesus priorizava a sua vida com o Pai. Orava muito, muito, e eu creio que ele ouvia o seu Pai, e depois ele trabalhava no dia a dia, de acordo com a vontade de seu Pai. Ele seguia os planos e a vontade do Pai Celestial. Mateus 10, 25 diz que basta sermos como o nosso mestre. O discípulo basta ser como o seu mestre. E o servo basta ser como o seu Senhor. Nada mais que isto. Mas quando nós pensamos em Cristo, mestre, Senhor, nós logo percebemos que é uma caminhada muito grande para sermos como Ele. Para ser como Cristo é fazer como Ele fazia. Para ser como Cristo é ouvir o que Ele está dizendo. É ouvir as suas ordens, ouvir as suas palavras que falam, não tenho onde morar, não tenho conforto, as raposas e os pássaros têm, mas eu não tenho, e você quer me seguir? Ainda assim você quer andar comigo? Enfrentar as dificuldades comigo? Jesus nos tira do conforto, amados irmãos e irmãs, nos implica e exige confiança nele, confiança e seguir. Nas dificuldades e desafios da história da nossa igreja aqui, da nossa IPPA, mostra que muitos foram crentes comprometidos, muitos não desistiram, muitos priorizaram, muitos se comprometeram, e hoje nós vemos os frutos desse trabalho. Por isso, a igreja está de parabéns. Segundo ponto, Jesus exigiu prioridade, versos 59 e verso 60. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos sepultar os próprios mortos, ou seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Veja que Jesus, nesses dois versos, ele usa 3 verbos, segue-me, deixa e prega. Segue-me, deixa e prega. 3 momentos para uma mesma pessoa, a que Jesus foi quem disse, segue-me. Não foi ali um voluntário, mas foi uma escolha de Cristo. É prioridade nós respeitarmos alguém da família que faleceu, ou que está por falecer. Nós damos prioridades, sem dúvida nenhuma, né? Jesus não é insensível, Jesus, pelo contrário, Ele nos ama, né? Ninguém mais ama do que Ele, mas Jesus está falando de algo muito maior aqui. Ele usa essa expressão, usa esse momento, esse evento, para mostrar que o reino de Deus está acima de todas as coisas, e que a ordem dEle, o chamado dEle é prioridade. Mas para que a gente possa entender esse texto, vamos pensar num soldado. Nesse tempo de guerra, a gente ouve muitos testemunhos, não é? Eu ouvi testemunhos de uma
de uma moça em Israel que estava grávida e o marido foi chamado para a guerra. Também lá na Ucrânia, eu vi testemunho de várias pessoas, de pais ou de marido que deixou a esposa com um bebezinho, da esposa ter deixado o marido em casa e foi para a guerra. E as prioridades mudaram completamente. Deixaram tudo, todas as coisas, para ir para a guerra. O soldado é assim. Nós lembramos dos médicos, não sei se há médicos aqui, médicos e médicas. Nós lembramos dos médicos que fazem plantão, médicos que vão para casa e tem algo urgente no hospital, é chamado rapidamente, a médica deixa o marido sozinho em casa, ou o médico deixa a esposa sozinho, com os filhos, corre para o hospital para salvar a vida de alguém. Prioridade. Nós lembramos também dos policiais, não é? Os policiais é a mesma coisa. Conversava com o nosso irmão Bira ontem, que foi da brigada, estava aqui no congresso da SAF, ele dizia isto, que às vezes chegava em casa, dormia 1 hora, 2 horas, chamavam ele, tinha que correr para alguma situação difícil e enfrentar as dificuldades. Prioridade. Os próprios pastores são assim, os bombeiros também, e algumas outras profissões ou algumas missões, há um chamado urgente, e a prioridade muda. Jesus está falando disso, ou seja, quando Cristo ordena, siga-me, deixa e prega, não há nada mais importante. A questão é a gente ter visão do reino de Deus, do que é o reino de Deus, do que é o chamado de Jesus. A questão é a gente saber o que é mais importante para a nossa vida. O importante é a gente saber o quanto nós crescemos e qual experiência nós passamos que podem nos levar a olhar para Cristo e dizer, Senhor, eu te seguirei para onde quer que o Senhor for. Ou então, quando ouvir Jesus dizer, siga-me, a gente deixa tudo para segui-lo. Há pessoas perdidas, queridos irmãos, mortas espiritualmente e que precisam ser salvas e não sepultadas. Quem foi chamado deve seguir, deixar e fazer, ou seja, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Deixe as pessoas que gostam muito de cuidar das coisas materiais, que cuidem delas, mas nós vamos seguir a Jesus. É necessário, João 9:4, é necessário que façamos as obras daquele que me chamou, daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Veja que Jesus, no João 9:4, fala, é necessário que façamos, e ele fala aos discípulos, fala a nós, para que façamos as obras do Pai eterno, enquanto é dia, enquanto nós podemos, enquanto é tempo, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Chegará um tempo que não há mais condições de pregar o evangelho, não há mais tempo para isto, às vezes nós ficamos em estados precários de vida, oferecemos o melhor da nossa vida para o nosso trabalho do dia a dia, para tantas coisas e muito menos para o Senhor. Oferecemos juventude, adolescência, infância, a fase jovem, a fase adulta, oferecemos. E às vezes pensamos, Senhor, quando eu me aposentar, eu vou te servir de tempo integral. Quando acontecer isso na minha vida, eu vou fazer aquilo que o Senhor está mandando. Um colega pastor de Londrina, meu amigo, ele recebeu um chamado do Senhor quando era bem jovem, e ele fez seminário, nós fizemos seminário juntos, e ele já tinha mais de 50 anos, e um dia ele disse para mim, Luiz, eu fui chamado lá com uns 19, 20 anos, mas eu passei num concurso público e resolvi seguir o concurso público. Eu me arrependo profundamente de não ter seguido e sido pastor desde o dia que o Senhor me chamou. Hoje eu estou aqui arrependido. E ele fez o ministério depois com muita humildade e com muito temor a Deus, né? No tempo que Deus nos chama, nós devemos ouvir o chamado e oferecer o melhor do nosso tempo, da nossa saúde, da nossa capacidade, da nossa inteligência para o Senhor, que nos deu o seu Filho, nos deu o melhor, nos deu tudo para a nossa vida. O desafio é amar a Deus, confiar e priorizar o reino e a sua justiça. Terceiro, Jesus exigiu perseverança, versos 61 e 62. Outro disse, mais um voluntário aqui, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus.
é claro que o Espírito Santo, ele abençoou Lucas, Mateus para escrever a Bíblia, inspirou, não é? Você percebe que o primeiro, Jesus diz assim: não tenho conforto para te dar, não tenho como te sustentar. O segundo, Jesus toca exatamente num ponto muito forte em nós, que é a família, principalmente quando está perdendo alguém, não é? E é interessante que hoje as pessoas dizem muito isso, né? Eu amo meu filho mais que tudo, a minha esposa mais que tudo, o meu marido mais que tudo, mas a Bíblia diz que devemos amar a Deus acima de tudo, de todas as coisas. Às vezes nós perdemos o foco da palavra de Deus e nós imitamos o mundo, né? E esse terceiro, ele dá uma condição para Jesus bem simples, muito simples. Ele queria seguir Jesus, mas pediu algo fácil de se fazer. Ele só pediu: Senhor, me deixa ir ali, despedir da minha família, do meu pai. Que insensibilidade, Jesus. Não é assim que a gente pensa? Quanta insensibilidade, quanta falta de amor, Senhor. Eu só quero dar tchau para o meu pai, para minha mãe, para meus filhos, ou sei lá para quem mais, né? Dar um oi, dar uma satisfação. Mas Jesus, ele não aceita isso. Ele replicou, ele diz: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino. Ou seja, se você fizer isso, você não é apto para o reino. Era o que Jesus estava dizendo para ele. Jesus está dizendo que é preciso ser determinado, perseverar e não voltar, nem para despedidos de sua casa. Jesus, ele é radical nesse chamado. Ele não é insensível. Ele quer nos mostrar a importância do reino e como é importante anunciar o evangelho, como é importante a vida de culto a Deus, como é importante uma vida de adoração, de crescimento pessoal, particular com Deus e crescimento coletivo como igreja. E como nós devemos ser crentes corajosos, destemidos, crentes que são fortes, não sejam tão ingênuos, tão insensíveis e sensíveis às coisas que acontecem na igreja. Às vezes somos tão sensíveis e temos uma visão tão errada de igreja que nós temos um cristianismo sem cruz, um cristianismo sem luta, um cristianismo que não me exige absolutamente nada. E Jesus coloca esse algo tão simples, que era despedidos da casa. Ele fala: não, você pôs a mão no arado, você precisa olhar para frente e precisa prosseguir. E pôr as mãos no arado, amados, exigia atenção, nenhuma distração. Era preciso firmeza para formar os sulcos na terra, sulcos adequados e retos para o plantio. Desviar-se do curso tornava a terra inapropriada. Olhar para trás, um discípulo de Jesus verdadeiro, olhar para trás, jamais. Jesus disse que não estão aptos para o reino os desatentos, que olham para trás, que têm os corações e mentes em outros propósitos, trabalham com má vontade, muitas vezes, relaxadamente, quando tem tempo, quando pode, quando não há outra coisa a ser feito. Isso é um pecado muito grave, e não se faz missão desta forma, de jeito e maneira. A obra deve ser feita por quem foi chamado. Se for para a salvação, a entrega é sem condições. Se for para o trabalho, é preciso seguir, deixar e fazer. E eu quero concluir. As exigências de Jesus não são as minhas, não é? Não é o pastor Luiz que está exigindo isto, né? Apenas estamos reproduzindo isto, e Cristo nos fala, como pastores, que nós precisamos exigir da igreja aquilo que Ele exigiu, né? Compromisso, prioridade e perseverança. Eu creio que os que começaram a plantar a nossa IPPA, eles oraram, sonharam, colocaram as mãos no arado e seguiram firmes. Com chuvas e trovoadas, eles não desistiram. Com lágrimas andaram e semearam, e vemos os frutos. Salmo 126. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria trazendo seus feixes, né? Quem sai andando e chorando, produzindo, plantando. A missão se faz assim, né? Hoje vocês são chamados de hoje. Aqueles que já passaram foram chamados de ontem e plantaram, semearam
e nós somos aqui a consequência, o fruto do trabalho, não é? E a história é escrita e vai continuar sendo escrita, e devemos fazer isso sem olhar para trás, no sentido sem desistir. Os projetos da igreja, o chamado que o pastor Osias faz, o apelo que ele faz sempre. Eu acompanho os cultos pelo YouTube, né? Muitos cultos eu vejo suas mensagens, e é muito importante as ovelhas darem ouvidos para que a história continue sendo escrita com amor, com compromisso, com prioridade e perseverança. Por isso, nesta noite, queridos irmãos, não deixe passar de hoje se você ainda não atendeu ao chamado de Jesus. Não importa as condições, o importante é nós não colocarmos condições para a obra do Senhor. Eu só faço se isto ou se aquilo. Eu só vou se isto ou se aquilo. Não, eu tenho que obedecer ao Senhor Jesus. Se somos servos, temos um Senhor que manda em nossa vida e que nos dá ordens para que possamos prosseguir em obediência a Ele. Se temos um mestre, somos discípulos que devemos aprender como Ele viveu, como ele nos ensinou, e fazer como Ele fez. Não é fácil, mas Jesus está junto, e é muito interessante isso. Jesus está junto, todos nós cremos nisso, e Jesus garante lutas, muitas provações, muitas lutas. Não pense os irmãos, a igreja, a nossa congregação em Guaíba, que Jesus não garante lutas, desafios, barreiras, dificuldades. Isso faz parte da missão. Por isso que crentes devem ser fortes, avivados, comprometidos com Deus, que dão prioridade à obra do Senhor, que negam a si mesmos, que suportam uns aos outros e que perseverem com fé e amor na obra do Senhor. As lutas existem, nós queremos vitórias, as vitórias virão, mas virão para aqueles que lutam, para aqueles que saem andando e chorando. Esses voltarão trazendo os feixes com alegria e com amor. Que Deus abençoe vocês. Eu vou orar. Quero dar os meus parabéns à igreja. Eu creio que na nossa igreja aqui tem queridos irmãos que devem ter começado lá atrás, que ainda estão aqui, ou estão aqui há 20, 30 anos, 40 anos. Eu considero essas pessoas valorosas, eu considero essas pessoas o que o sermão diz, pessoas que se comprometeram, que priorizaram, que perseveraram, e que até hoje, mesmo quando eram pequenininhas lá naquele tempo, mas participam da igreja, ou por 20, 30 anos, como o pastor Osias, que está aqui, eu acho que há 13, 14 anos, também é um pastor que persevera, que luta, comprometido com a obra do Senhor, e assim a igreja vai sendo abençoada pelo nosso Deus. Parabéns, igreja, Deus abençoe muito a vida de vocês, e hoje todos nós estamos escrevendo e continuando a escrever essa história, para que as gerações possam lá na frente contar sobre a história que nós ajudamos a escrever. Vamos orar. Ó Deus, nós nos alegramos com a igreja nesse tempo de aniversário, nesse mês que se comemora. Agradecemos, ó Deus, pelos que passaram, pelos que estão, e agradecemos porque o Senhor é quem escreve nossa história através de nossas vidas, do teu chamado, o Senhor que desafia cada um de nós, o Senhor que nos leva, Senhor, a fazer a tua obra, o Senhor que nos dá todo o sustento para as nossas vidas, providenciou todas as coisas. O Senhor que tem abençoado os presbíteros, diáconos, os oficiais da igreja, o pastor Osias e os pastores que aqui passaram, os membros da igreja, as lideranças. Continue abençoando, Senhor. Obrigado que o Senhor tem feito a obra na tua igreja aqui, e ela vai continuar crescendo conforme a tua vontade, Pai. Ajuda-nos, Pai, e abençoe aqueles que estão, às vezes, desanimados, aqueles que ainda não entenderam o seu propósito, que ainda resistem, que eles sejam quebrantados, que se convertam e somem aos demais que estão na caminhada, estão na luta, Pai. Em nome de Jesus agradecemos e oramos. Amém, Senhor.
Amém.